Salve, amigos, tudo bem com vocês? Sou aqui na área, espero que vocês estejam ótimos, como sempre. E sejam bem-vindos de volta ao canal de Tudo Muito. Cara, eu fiz esse vídeo porque eu tava... Essa é a segunda vez que eu gravo, porque a primeira eu acho que eu tava muito exaltado. Então eu tentei baixar a bola aqui um pouco, ficar mais calmo e tentar explicar de uma maneira menos agressiva, digamos, né? E porque não é meu objetivo ofender ninguém, beleza? Então a parada é o seguinte, cara, eu tava vendo aí, tem muitas discussões nos grupos de Star Wars aí, a galera tem um preconceito muito grande com a galera que acredita no termo Grey Jedi, ou Jedi cinza. Ah, existe, não existe, como é que funciona? Vamos discutir isso aqui. É o vídeo mais nerd que eu já fiz até hoje no canal, mas estamos aqui para isso, né, cara? Eu gosto de Star Wars para um caralho, então bora discutir essa caralhada aí. Então... Primeira coisa, vou deixar aqui os trailerzinhos dos jogos rolando aqui no fundo, né, enquanto eu converso, pra não ficar parada a tela. E o que é a parada, cara? O que é o conceito de Grey Jedi? Então, a gente sabe que no universo Star Wars você tem o Jedi e você tem o Sith. Jedi é o lado da luz, é o lado da força, é os caras do bem da história, né? E o Sith, falando de maneira muito crua e direta, né? Os Sith são o lado negro da força, o lado sombrio, o lado do mal. Os Grey Jedi é um termo que foi cunhado pelo fandom. Não existe em obras oficiais. Isso não é canon. Vamos falar disso mais pra frente. Então não é oficial. E é um termo que foi cunhado para definir os personagens que não se adequam a nenhum dos dois aspectos, né? Então o cara não é nem Jedi puro e nem Sith puro. Ele é um cara que é de algum dos dois lados e que flerta com o outro lado. Ele flerta com os sentimentos e filosofias do outro lado da coisa. E isso é o conceito do Grey Jedi. Então, o Grey Jedi é só um nome, cara. Então, se você discute semântica, que isso é estúpido. Você não vai discutir o porquê do nome. Foda-se, o nome é só pra quando eu falar Grey Jedi, você sabe que é disso que eu tô falando. Se você entende que eu tô falando disso, acabou. Não interessa o nome. Podia chamar Chibiu. Se eu falasse Chibiu e você entendesse que era isso, beleza, foda-se. Certo? Beleza. O que é o problema aí? A galera, por não ser canon, a galera fica, porque não é canon. Então, irmão, eu tenho um grave problema com a palavra canon. Canon não significa nada. Não significa absolutamente nada. Você querer argumentar que algo é ou não é canon para fazer o seu argumento ser válido, seja em Star Wars, Marvel ou qualquer outro universo de ficção, cara, você não está se ajudando, porque você não está falando nada. Quando eu falo, não, mas isso aqui eu posso falar porque é canon, foda-se. Por quê? Porque o canon muda a todo momento. Mas o que diabos é canon? Canon é a parte da história que o autor ou a empresa detentora dos direitos da obra escolheu dizer que é isso aqui que é oficial. O resto não é oficial. É material suplementar e não é oficial. Essa discussão é estúpida. Por que ela é estúpida? Porque muda sempre. Então quando, por exemplo, isso aqui é canon, aí vem um filme depois e desmente aquilo. Star Wars faz isso em todo filme. Praticamente todo filme de Star Wars acontece alguma coisa que desmente algo de um filme anterior. Isso sempre aconteceu. Isso não é coisa dos filmes novos. Isso sempre aconteceu. Desde o episódio 5 já tem isso. Então, você falar que canon é ou não é, foda-se, não faz diferença. Não faz diferença se é ou não é canon. O que faz diferença? O que faz diferença é se aquela obra tem engajamento com você, sim ou não. Isso aqui é um exemplo bom. Marvel. Você tem o MCU, o universo cinematográfico da Marvel. Os filmes da Marvel. Os filmes da Marvel não são canon. O canon é os quadrinhos. É a obra original. Beleza. Por conta disso, você vai desconsiderar o que acontece nos filmes? Não, cara. Claro que não. Você viu aí, sei lá, o Thanos. O exemplo aqui, o Thanos. O Thanos é muito mais legal, mas muito mais legal nos filmes do que nos quadrinhos. Nos quadrinhos ele é um bosta. Personagem super unidimensional, boring, motivações rasas, fraco. Não, uma merda o Thanos nos quadrinhos. No filme ele é bem mais interessante. Por quê? Porque a interpretação do ator foi foda, porque o roteiro ali deu sentido pro que ele tava fazendo. Ficou bacana. Ele é fodão. Então a galera gosta dele. Então, cara, eu entendo a galera que vai se tornar fã do universo cinematográfico, fã da Marvel
por conta do universo cinematográfico da Marvel. Então, quando a gente tá discutindo aqui super-heróis, eu não posso contar um feito que o herói fez no filme? Claro que posso. Não é porque não é cânone que eu não posso. Que tipo de regra estúpida é essa? Até porque, como eu disse, eles mudam. Então, isso aqui não é cânone, isso aqui é cânone. Aí no próximo filme desmente esse, isso aqui não é cânone mais. Então o argumento que funcionava já não funciona. E isso acontece o tempo inteiro. E não acontece só em Marvel ou em Star Wars, acontece em tudo, cara. Os autores mudam de ideia frequentemente. Então, cara, não vem argumentar, não é cânone. Para. Isso aí é só estupidez. Só para. Tá, mas não existe no universo de Star Wars, certo? Sim, não existe. O termo Grey Jedi nunca foi falado. Isso significa que não pode vir a aparecer? Claro que pode. Claro que pode. Várias coisas foram modificadas no decorrer do tempo. Você quer exemplos? Olha só. Episódio 4. No episódio 4 tem o beijo da Luke e Leia, certo? Por que tem o beijo da Luke e Leia? Porque no episódio 4 eles não eram irmãos. Quando o filme foi feito, eles não eram irmãos, não fazia parte do roteiro. Isso foi algo que foi criado depois, quando estavam fazendo o roteiro pro episódio 5 que isso foi feito. O Darth Vader não era para ser pai do Luke. Isso foi posto depois. Então, querendo ou não, isso aí foi uma mudança de pensamento do George Lucas durante o decorrer da trilogia. Então não chega a ser um retcon porque não desmente, né? Então tô falando que é um retcon, mas é uma mudança, cara. Então você tá mudando o cânone ali. Quem tinha visto só o episódio 1 e viu o próximo foi um choque. Por quê? Porque foi uma mudança. Entendeu? Então você tem que ter muito cuidado com esse tipo de coisa. Quando o Obi-Wan fala lá pro Luke, o Darth Vader é o cara que matou o seu pai. Aquela fala, ela é literal. Ele matou o seu pai. Aí depois teve toda uma reinterpretação daquilo ali. E a gente entende que o Darth Vader matou o Anakin. Tá vendo o problema da situação? Você não pode confiar no que tá ali. Porque o que vem depois pode desmentir. Isso acontece o tempo inteiro. Como eu sempre falo, certo? Então, cara, esquece canon. Então, de fato, Grey Jedi não existe no canon. Isso deixa de ser menos icônico, menos marcante? Claro que não. A gente teve grandes obras que abordaram esse tema. Por exemplo, esses jogos que a gente tá vendo aí na tela rolando, é o The Old Republic. A Old Republic é um outro, não é outro universo, mas é outra parte de Star Wars que se passa 5.000 anos antes da história dos filmes. Na teoria, isso aqui se passa no mesmo universo dos filmes. Só que pros filmes, isso aqui não é o passado deles. Tá vendo o problema do cânone? É tentar classificar uns negócios que não tem porquê. Não tem necessidade disso. Cara, é só Star Wars e pronto, tá ligado? Aí Stormtrooper dando tirinho ali. Não é Stormtrooper, mas é a mesma coisa, cara. É parecido, tá ligado? Não é a mesma coisa. Mas isso não significa que você não pode gostar. Você não pode ver isso aqui e falar, caralho, que massa. Pô, esse vilão aqui às vezes foi marcante pra caralho na sua infância. Você vai desconsiderar ele porque ele não é cânone? Porra, me ajuda, cara. Então, de fato não existe. Uma galera vem com o argumento seguinte: porque o George Lucas já falou que não existe Grey Jedi. Que você ou é lado luz ou é lado negro. Não tem meio termo. Deixa eu te falar um negócio. Primeiro, você não deve levar tudo que o George Lucas fala em consideração. Primeiro, que ele é louco. Segundo, porque ele muda de ideia a todo momento. Cara, isso foi uma brincadeira, mas sim, ele muda de ideia a todo momento. Terceiro, cara, essas mudanças de ideia que ele já teve contradizem coisas que ele já fez. Um exemplo muito claro disso é o Darth Maul. O Darth Maul foi um personagem totalmente escanteado, totalmente secundário. Véi, ele tem 2 falas no filme, no episódio 1. Um personagem muito merda, na verdade. Não tem personalidade nenhuma, não tem motivação nenhuma, ele é só um pau mandado, ele é massa pra caralho. A aparência dele é foda, ele luta pra caralho. A música dele, do Well of Fate, foda. Então a gente lembra com carinho daquilo ali. Mas o filme em si é uma merda. Aquele personagem é uma bosta, né? Beleza, foi o George Lucas que fez. O que acontece? Passa muitos anos. O fandom é tão apaixonado no Darth Maul, porque o Darth Maul é um dos personagens mais populares de Star Wars. Que eles falaram, cara, não é preciso trazer ele de volta. Não, dá um jeito, traz ele de volta. Até que a galera pegou e falou assim, cara, vamos fazer uma história aqui intermediária aqui, entre um filme e outro e tal, e vamos pôr o Darth Maul. Pô, mas o Darth Maul morreu. Não, ressuscita ele. Ressuscitaram o Darth Maul.
ele tinha morrido, cara. Ele morreu no episódio 1. Ele morreu no episódio 1. Depois veio uma obra que fala que ele não morreu, que é o Clone Wars. Ah, pôs pata de aranha nele, reconstruiu ele, agora ele é meio robô, não sei o quê. E lá, eu não tô falando mal da série não, a série é incrível, se você não viu, veja, Clone Wars é fantástico. É muito melhor do que todos os filmes de Star Wars juntos, se pá. É melhor, uma das melhores mídias de Star Wars é o Clone Wars. Então lá dá profundidade, muitos personagens, Conde Dooku, General Grievous, a própria Ahsoka, o Darth Maul. Então ele deu personalidade pro personagem. Lá ele tem motivação, ele tem características, personalidade mesmo. Então ele é um personagem muito melhor lá. E aí o sucesso foi estrondoso. E aí o que eu acho engraçado é o seguinte, o George Lucas, quando tava quando tava pra sair lá episódio 7, 8 e 9, que muita gente odeia, eu acho uma merda o episódio 7, 8 e 9. 1, 2, 3, muita gente odeia. Eu ainda acho ok. Mas o 7, 8 e 9 é terrível. Terrível, mas tudo bem. Quando tava pra sair, fizeram entrevista do George Lucas. Perguntaram se o George Lucas tinha planos pra alguma coisa depois do episódio 6. O que ele falou? Que não. Não. A história acaba com a morte do Palpatine ali e tal. Acabou. Não tem mais. Beleza. Isso foi o que ele falou anos atrás. Passam uns anos aí. Eu acho, posso estar enganado, mas eu acho que foi na época do episódio 9. Quando tava saindo o episódio 9 e revelou-se que era o Palpatine. Nossa, o Palpatine voltou, mas que merda e tal. Foi sim, uma bosta de fato. Perguntaram pro George Lucas. E George Lucas, se fosse você, o que você faria na história? E o cara mandou a seguinte. Ele falou assim, não, se fosse eu, a minha história, o vilão da história seria o Darth Maul. Que? Darth Maul? O personagem que você não fez nada com ele? Você usou ele de maneira ridícula no episódio 1? Que lá foi um descaso que você fez com o personagem. Agora ele é o fodão? Por que agora ele é o fodão? Será que é porque você percebeu que fez um personagem que é atrativo, a comunidade amou, a série explodiu ele, aí agora você quer usar ele? George Lucas, interessante, hein, cara? Não é porque ele era um personagem bom, não. É porque você mudou de ideia. E agora queria pôr ele como o Big Boy, né? O Big Badass do episódio 9. Puta ideia merda. Então é por isso que a gente não deve levar em consideração tudo que os caras falam. Não é porque o cara é o criador, o inventor do troço, que ele manda no bagulho. Até porque ele não manda mais. Não é mais dele. É da Disney. Se a Disney amanhã quiser ressuscitar o Anakin e fizer mais 10 filmes com ele, ela faz. E do jeito que ela é, eu não duvido. Então, assim, muito cuidado antes de falar, mas não existe, não é canon. Pode ser amanhã. Amanhã pode ser canon. Isso que você acha que não é. Isso aí que o George Lucas falou que nunca acontece. Então, assim, complicado, tá ligado? Então tem que ter muito cuidado com isso aí. E aí a parada é o seguinte. Mas Grey Jedi não dá pra existir, não faz sentido no universo de Star Wars existir Grey Jedi. Irmão, é claro que faz. É lógico que faz. É uma das coisas... Na verdade, não faz sentido não existir Grey Jedi. O motivo é simples. Tudo, seja ficção, seja realidade, tudo que tem embate de filosofias opostas, de maneira dicotômica, de dois lados, né? Sempre vai existir os caras que é no meio termo. Sempre. Se você estiver falando de política, você tem direita, esquerda, você tem o meio. Tudo que você vai falar, ciência e religião, você tem o meio termo. Então tudo que tem dois lados, sim, geralmente tem o meio termo. Agora você pensa, no universo de Star Wars, uma galáxia inteira, gigante, o poder da força em todos os seres vivos, teoricamente, através dos midi-chlorians, né? Jedi e Siths guerreando pra lá e pra cá. Você acha que não vai existir em algum lugar uns seres force sensitives, seres de usuários da força, que não vão querer o caminho do meio? Que viu os Jedi fazer merda, que viu os Sith fazer merda e falou, cara, não vamos seguir os exemplos desses dois. Vamos fazer o nosso próprio caminho. Você acha que isso não existe, velho? Mas não existe. Irmão, pode não existir. Mas se você achar que isso é inverossímil, desculpe. Você é burro. Você é burro. Porque é totalmente inverossímil. O contrário que é inverossímil. Falar que não tem como ser, cara, pelo amor de Deus, é lógico que tem como, cara. Tudo que tem conflito de dois lados sempre tem um meio termo, cara.
A própria filosofia budista fala disso, é o caminho do meio. Não seja 8 ou 80, seja something in between, seja algo no meio, tá ligado? Ah, mas o George Lucas já falou que não existe. Foda-se o George Lucas. Ah, mas não é cânone. Foda-se o cânone. E mais um ponto, né? Você tem a questão, Caralho, até esqueci o que eu ia falar. Puta merda. Lembrei o que eu tava falando. Cara, Star Wars não é uma história de acordo com o George Lucas. Não é uma história de preto e branco. Ou melhor, é uma história de preto e branco. Ou você é Jedi, ou você é Sith. Acabou. Irmão, não é. Ah, mas você quer falar pra mim que o criador da história tá errado? Sim, ele tá. Se ele quisesse isso, ele não faria a história do jeito que ele fez. Porque ele mostrou detalhadamente o oposto disso que ele quer dizer. Irmão, a história do Anakin é a história do Grey Jedi. Deixa eu dar play aqui no troço. É a história do Grey Jedi. Você não acredita em mim? Cara, ele começou como um cara do lado light da força. Do lado da luz. Cresceu um menino bom, sofrido e tal. Só que com impulsos, sentimentos, assim como todas as pessoas. Coisas que levam ele, que seduz ele pro lado negro. Então ele era light side. E com o passar do tempo, ele foi caminhando pro lado dark side da coisa. Então ele ficou muito mais tempo como Grey do que como os extremos. E aí depois ele passou a ser Sith, full Sith. Então ele é um personagem que passou pelas 3 fases. O lado luz, o lado trevas e o in-between. Você vai falar que esse momento não existiu? Você vai falar que de um dia pro outro ele virou outra coisa? Pelo amor de Deus, irmão. Isso contradiz o que os filmes mostram. Os filmes mostram o oposto disso que o George Lucas tá falando. Então eu acho que ele é que é louco, tá ligado? Que tá contradizendo o que ele mesmo mostrou nos filmes. Então, assim... Ele... Aqui, cara, preto, branco... Tem o cinza no meio, tudo tem escala de cinza. As pessoas são complexas, cara. Não existe preto e branco. As pessoas são escalas de cinza. Todas as pessoas são assim. Vamos a exemplos. O que você tem em Star Wars? Você tem o Yoda, que é meio que o mais Jedi de todos. O mais light side de todos os Jedi. Você tem o Palpatine, que é o mais dark side do Sith. Certo? Beleza, esses são os 2 extremos da parada. Todos os outros personagens. Todos os outros personagens. Todos. Os outros personagens dentro da mitologia de Star Wars é algo ali no meio. Uns mais, outros menos. Obi-Wan, ele é light side. Mas ele teve momentos de dúvida. Ele teve momentos que ele quis abandonar a Ordem Jedi pra ficar com a mulher dele lá que ele gostava, lá em Mandalore, por exemplo. Então, tipo assim, você vê que tem uma pegada no sentimento. Ele duvidava dos conceitos Jedi. Não duvidava, é tipo igual as dúvidas que o Anakin tinha. Que ele apaixonou e tal. O Obi-Wan teve os mesmos problemas. Então, assim, os personagens são mais complexos, cara. Ninguém é preto no branco. Isso não existe. O Darth Maul não é mal igual a gente pensa que é. Ele tem motivos. Vê Clone Wars você vai entender. Ele tem momentos em que ele não é só mal. Não é só mal. Tem mais coisas. É claro que ele é mais mal. Então ele tá mais pro... É como se fosse um degradê. Ele tá mais pro lado negro da força. Mas ele não é puramente negro. O próprio Darth Vader, cara. O Darth Vader, ele não é 100% mal, cara. Você vê, por exemplo, na série do Obi-Wan, que agora você vai falar que não é cânone. É cânone. Lá mostra claramente, por exemplo, eu só tô dando exemplos, né? Lá mostra claramente que ele tem um resquício de consciência de Anakin ainda. Então ali, ó, você vê que tem como recuperar. Isso dá esperança, a New Hope, né? Isso dá esperança de que ele pode voltar pro lado da luz ou se redimir. Por quê? Porque tem um pedaço de bondade nele. Apesar de ele estar muito fundo no mal, ele tá muito fundo no Dark Side, ele ainda tem um resquício. Então ele é um tom de cinza escuro, mas é cinza. O Obi-Wan é um tom de cinza claro. Entendeu? Falando desse jeito aqui parece estúpido. Eu tô falando de arco-íris aqui já, né? Mas você entendeu o que eu quis dizer? O Mace Windu, a mesma coisa. Ele é um Jedi, só que ele não é tão light side quanto o Yoda. Ele é mais puto, mais agressivo, mais incisivo. Isso, ele vai mais pro lado lá, o full neutro do negócio, de um jeito assim que... beira o perigoso, eu diria.
de ser rígido demais, entendeu? E isso pode causar problemas. Então, assim, quando o George Lucas fala que não tem, me desculpa, irmão. Você tá errado, George Lucas. Porque a história que você conta não é essa. O que você demonstra pra mim com Star Wars, o que fica mais claro em Star Wars pra mim é você tem essa luta entre bem e mal, sim, você tem essa luta entre bem e mal, mas o mais importante ali, cara, o que mais tá sendo mostrado com ênfase é que os dois extremos são ruins. Quando o cara é do light side muito cego, é isso que acontece, ele se torna cego. Foi isso que os filmes prequel mostraram. Os Jedi no poder, na soberba do poder, do controle, se tornaram cegos. Eles focados demais ali na doutrina light side deles, eles se tornaram cegos pro big picture. Deixaram os Sith tomar conta depois. Então, perceba que quanto mais o cara é forte naquilo, mais tem uma fraqueza, que mais ele desconhece. Quanto mais você conhece de algo específico, mais você desconhece do geral. É aquela ideia de doutorado, né? Quanto mais você, mestrado, doutorado, quanto mais você estuda algo específico, mais tem coisa que você não sabe. Você tá sabendo mais sobre algo pequeno. É mais ou menos isso que acontece, é o doutorado da força. Mais ou menos isso. Mesma coisa pro lado sombrio. Os filmes também mostram, o lado sombrio demais é uma merda. Ele se destrói. Eles têm toda aquela questão de se caçarem e nunca se confiarem, se destruírem. Eles geralmente são a causa da sua própria destruição. Então Star Wars claramente mostra que essa luta dos extremos, os dois extremos não são tão diferentes entre si. Os dois têm problemas similares de organização, de rigidez, de forma de trabalhar diferente, mas ainda assim similar. É paradoxal? É, mas essa é a parada de Star Wars. E que os dois extremos são ruins. A história do Anakin é do escolhido que deve trazer equilíbrio à força. O equilíbrio entre o lado da luz e o lado das Dark Side é o quê? Não é o cara que fica no meio, porra? Não é esse o Anakin? Esse é o Anakin, cara. É o cara que entendeu o lado da luz. O cara viveu o lado da luz. E ele viveu o lado das trevas. Então, quando ele se redime no final lá do episódio 6, ele voltou a ser o quê? Ele voltou a ser o equilíbrio. Ele voltou a ser o meio. Eu tô falando que ele é um Grey Jedi ali? Não. Mas o simbolismo da história é esse. Aquilo ali, pra mim, é o George Lucas falando, cara, os extremos são ruins, são nocivos, extremo demais dá problema. E não é só nessa história, é em todas. Você vê o Luke na trilogia nova, ficou extremo, deu merda. Você vê lá o Snoke, extremo demais, deu merda. Sempre que é extremo, dá merda. O Yoda, que era o cara mais, deu merda. A Academia Jedi lá, deu errado. Você vê as histórias antigas aqui de Star Wars, The Old Republic, os universos expandidos aí que tem. É sempre isso, cara. É sempre isso. Então é um ciclo disso. Os Jedi se cegam e isso leva à sua ruína. De um modo ou de outro leva. O Sith é a mesma coisa. É claro que é diferente. Um é passional. O outro o Sith, né? É passional. E os Jedi são mais racionais. Pelo menos tentam ser, mas na verdade não é. Mas por que dá errado? Porque as pessoas não são extremas. As pessoas nesses grupos, elas têm tons das outras cores. E essa interseção faz dar tudo errado. Ou melhor, faz dar tudo certo. Que isso que torna Star Wars interessante. Se fosse preto e branco, não seria legal como é. Então, quando você vem falar pra mim que Jedi cinza não existe, me desculpe, cara. Você tá certo, Jedi cinza não existe. Ainda. Porém, você tá errado em criticar quem gosta ou quem acha que essa ideia é encabida. Porque ela é totalmente condizente com o universo Star Wars. Ela faz muito mais sentido do que você quer acreditar ou não. Então, se você é um cara extremo... É porque a gente tem esse problema na vida real. As pessoas tendem a ser extremas demais. Politicamente extremas. É o cara de esquerda demais. Ou de direita demais. Os dois lados é uma bosta, cara. Se você é extremo, você é ruim. Você é ruim pra sociedade. Você é nocivo pra sociedade. Porque não é assim que funciona as coisas. É o caminho do meio, cara.
eu sou budista, né? Então é difícil falar às vezes, né? Mas tem que tentar o caminho mais equilibrado, mais racional, tentar entender o big picture, ver as coisas de um olhar mais distante. Não é só você a parada. Ah, eu sou fã do Sif boladão do mal, poder, tacar raio, fodão, pá, lightsaber vermelho, foda. Massa, bacana. Você vai ver só isso aí agora. O universo é assim. Todo mundo que não é do Sif é light side agora. Porra, irmão. O contrário é a mesma coisa. Não, eu sou Jedi. Pô, aqui ó, honrado. Aqui é paladino, nasceu paladino. Aqui é samurai, pô, código de conduta, prefiro morrer. Beleza, cara, muito legal. Uma mitologia fantástica. Amo Star Wars. Mas você achar que é só isso? Porra, me desculpa. Então a parada é o seguinte. Eu sei que eu fiquei puto. Isso me estressa bastante. Eu acho essa discussão extremamente idiota. Extremamente idiota. Não devia nem existir essa discussão. E o ponto é, cara, não é porque não existe que você não pode gostar. Você pode gostar. Você pode gostar do que você quiser, cara. Eu não gosto do episódio 7, 8 e 9. Eu tenho que aceitar que é canon. Tem que aceitar que é canon? Tem. Foda-se. Assista o filme. Beleza, passou. Normal, cara. Eu vou desgostar do resto por conta que aquilo agora é canon? Não, cara. Eu gosto dos joguinhos aqui, eu vou desconsiderar a história do Darth Raven? Não vou de jeito nenhum. Darth Raven é um caso, né? Ele era o cara, ele é meio que o Darth Vader da história da Old Republic, né? O Darth Raven é meio que o Darth Vader, né? Ele é o escolhido, assim, ele é mais fodão do que os outros. E ele é essa questão de lado sombrio e lado negro. Ele já foi Jedi, já foi Sith, já foi nada. Então, assim, cara, ele é um exemplo claro de Grey Jedi. Ele já foi Jedi, ele já foi Sith e ele não é nada hoje. Ele é no meio ali, entendeu? Ele não segue nenhuma das duas doutrinas e tá tudo ok, tá ligado? E aí você vê pela história dele, por exemplo, que ele é um puta Jedi foda. Quando eu tô falando Jedi de maneira genérica, né? Ele é um usuário de força foda, que uma galera começou a seguir ele. Então teve Jedis que começaram a seguir ele, que falou, não, o jeito dele é melhor do que o jeito dos Jedis. A filosofia dele. Igual já aconteceu, sabe aonde? Com religião aqui na Terra, na nossa Terra. Você tem lá a doutrina, e aí vem um cara, tem uma interpretação diferente da Bíblia, por exemplo, aquilo ali vira um ramo diferente de religião. Luterismo, anglicanismo, né? Calvinismo e tantos outros aí, né? Então isso aí acontece, pô. Não vai acontecer aqui? Lógico que vai, cara. Então, você via Sif que se sentiu seduzido em conhecer mais do universo, o lado light da coisa também. Se tornar mais amplo, ter um conhecimento mais abrangente. Não tem nada de errado, cara. Aí eu tava vendo os comentários lá, a galera falando, porque eu fico puto. Os caras falando, né? Os cara é muito agressivo com isso. Que o cara quer falar que o Grey Jedi é mais foda do que os outros. Primeiro, não tem que ser mais foda. Você que tá falando. Não tem que ser. Ah, mas o Grey Jedi nunca vai ser tão foda quanto um Jedi do lado da luz dedicado. Provavelmente não. E ele nem vai ser tão forte quanto um lado sombrio dedicado. Provavelmente não. Mas ele conhece mais do todo. Ele conhece mais dos dois lados. Então, assim, cara... vou dar um exemplo de RPG aqui, Dungeons and Dragons. Você tem mago e clérigo. Você pode pegar 20 níveis de mago. Ou 20 níveis de clérigo. Ou 10 de cada. Se você pegar 20, você é fodão do mago. Se pegar 20, você é fodão do clérigo. Se você pega 10, você não é fodão em nenhum dos dois. Mas você sabe muito mais coisas do que qualquer um ou outro sabe. Nenhum outro mago sabe aquilo que o clérigo sabe. Por mais que seja menos específico, menos forte. E aí eu discordo um pouco disso, mas mesmo que seja menos poderoso, você conhece mais coisas, cara. Conhecer mais coisas é sempre mais interessante, entendeu? Minha opinião, né? Ter um conhecimento mais abrangente, você conhece mais coisas, você se torna mais sábio. Você deixa de ser menos poderoso para se tornar mais sábio. Apesar que, por que eu falei que eu não concordo com isso? Porque isso aí é subjetivo. Se o autor quiser, se o autor quiser, amanhã ele faz um filme novo, igual parece que vai ter filme novo aí Star Wars, né? Vai ter a Rey. Se ele quiser, amanhã ele faz um filme novo com a Rey, falando que a Rey dominou completamente o lado da luz e se tornou o Jedi mais poderoso de todos os tempos. Eles podem fazer isso. E por ela ter o sangue
do Palpatine, você pode falar que ela conseguiu os poderes do lado sombrio também, se tornando um poderoso usuário do lado sombrio tanto quanto o Palpatine, por exemplo. Pronto, fudeu. Fudeu com o cara que falava que não era cânone, fudeu com o cara que falava que não poderia ser tão poderoso igual os outros. Isso é roteiro, irmão. O cara faz o que ele quiser com o roteiro. Se ele quiser falar que é mais poderoso, acabou, velho. Ponto final, não tem discussão. Isso é historinha, cara. Isso aqui é historinha de criança, velho. De navezinha, laserzinha, espadazinha, cara. Meu Deus, velho. Não vamos discutir por conta disso, cara. Isso é uma coisa muito idiota, cara. Então respeita a opinião dos outros, entendeu? Se você é o fanboy Sith, beleza. Se você é o fanboy Jedi, beleza, velho. Não importa você ser feliz. Mas não vai querer diminuir o coleguinha. Ah, não, mas você não... Não, isso aí que você gosta é uma bosta, porque isso aí não é cânone. Você tá sendo um idiota, cara. Você tá sendo um idiota. Pura e simplesmente. Ah, não, mas isso aí não vale. Esse argumento seu aí não vale, porque o George Lucas falou que não. Foda-se, velho. Foda-se, cara. O que importa é o que você gosta, cara. Se você jogou esse jogo aqui e essa cutscene foi emocional pra caralho, te fez sentir um sentimento foda. Você chora com isso aqui, porque é foda, porque te emociona, porque faz diferença na sua vida, te faz pensar coisas. Às vezes no relacionamento de família. Tô indo longe aqui. Quem é outra pessoa pra chegar e falar que você não pode amar isso, cara? Não pode gostar disso. É muito podre, cara. Então, assim... O que eu quero? Eu tô puto, eu tô falando de maneira agressiva? Tô. Mas o que eu quero dizer é simples. Respeite. Respeite o coleguinha. O cara tem opinião, o cara tem direito à opinião dele. Ah, mas não é oficial. Foda-se, cara. Você sabe o que também não existe? Sith e Jedi. Você já viu um Sith na rua? Você já viu um Jedi na rua? Então, você acreditar no Sith pode. Mas eu acreditar no Grey Jedi não pode. Tão real quanto. Exatamente a mesma coisa. Entendeu? É igual fã de Dragon Ball aí também, né? Se o Akira Toriyama quiser, ele volta e dá retcon em tudo. Ele põe outras histórias antes e fode com toda a cronologia. Se ele quiser, faz isso e foda-se. Os caras já têm cabelo de todas as cores. Por quê? Porque ele quer. Porque ele quer. Não tinha indício nenhum disso. Quando ele inventou o Super Saiyajin, era porque ele queria que os cabelos fossem claros pra ele não ter que pintar. E hoje tem cor de cabelo de todas as cores possível. Então assim, cara, você vai discutir um troço desse, cara. É o que o autor quer que seja, irmão. Ou a empresa. No caso hoje é a Disney. Então, cara, não se apega a isso, velho. Vai ser feliz, cara. Joga o seu joguinho. Não vai criticar os outros por gostar ou deixar de gostar. Não seja extremo, cara. Ser extremo é muito paia. Se você quiser ser extremo no jogo, não, eu curto o Sith mesmo, eu acho foda. Beleza, mas respeita quem não é. Entendeu? Porque você leva esse comportamento extremista que você tem em outras coisas. Sei lá, o cara tem um pensamento político muito extremo. Torcida de futebol, vista a camisa, o resto tudo é inimigo, tudo rival. E ele leva isso pra dentro do game, pra dentro da historinha de criança. E aí ele quer enquadrar, ele quer ditar a regra pro outro seguir. Esse vídeo aqui parece que eu tô querendo ditar a regra, mas na verdade eu quero quebrar a regra. Tipo assim, velho, acredita no que você quiser. Não é porque é canon ou não que não interessa. Velho, é o que você gosta. Beleza? Então assim, não tenta ditar a regra pros outros, cara. Vai ser feliz, beleza? Isso vale pra qualquer coisa. Senhor dos Anéis, Harry Potter, qualquer universo de ficção. George Martin. Esses caras mudam de opinião o tempo todo, cara. Tolkien já mudou, cara. A origem dos Balrogs, né? A história que vem depois do Senhor dos Anéis. Então, assim, cara, não, muda toda hora, cara. O fim dos tempos, a batalha final lá com o Melkor volta. Não acontece. Mas ele falou que ia acontecer, mas não aconteceu. Por quê? Porque ele mudou de ideia, cara. Simples. Ah, mas porque ele mudou de ideia, eu não posso imaginar. Claro que pode, cara. Só que você não pode impor o cara. Não, você não pode pensar porque ele não fez. Se ele mudou de ideia e não escreveu, não vale. Não, cara, deixa o cara ser feliz, velho. Deixa o cara pensar naquilo. Deixa ele viver a fanfic na cabeça dele, irmão. Pelo amor de Deus, cara. O cara quer brigar por conta de quadrinho, velho. Conta de livro, filme. Ah, não. Pelo amor de Deus, cara. Então é isso, cara. Espero que vocês tenham gostado. Se você concorda, deixa aí nos comentários. Se você discorda, deixa aí nos comentários. Seja educado. Se você for mal educado, eu vou te bloquear.
Porque aqui é assim, eu não gosto de baixaria no meu canal, beleza? Se você acha que isso aqui tem cabimento, deixa o like. Se você acha que não tem, deixa o dislike. Foda-se também. Tô nem aí pro seu dislike. Se você não concorda comigo, você acha que eu só falei merda aqui, dá um dislike aí, foda-se. Beleza? Então é isso. Tamo junto, valeu demais e hell yeah.